10. Queridos, bom dia. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã, Pai. Que o Senhor possa estar conduzindo o nosso espírito, esse momento da palavra, da meditação nas Tuas Escrituras. Te agradecemos, Senhor, pelo culto de hoje de manhã, pela mensagem. Que o Senhor continue contribuindo aos nossos corações. Fala ao nosso espírito, nos ensina, coloca os Teus atributos sendo revelado a nós. Nós te rendemos graça por esta manhã. Nos ilumina, Senhor. Precisamos da Tua graça. Amém. Queridos, o assunto de hoje é a palavra de Deus. É um assunto, naturalmente, Opa! Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Então, é natural, né? Assunto da palavra de Deus, assunto que vai mexendo com a nossa alma, com o nosso coração. E a caminhada é o seguinte. Dentro do Éden, queridos, nós vimos um projeto de Deus para a nossa alma. No Éden foi feita uma construção. Deus constrói no Éden um projeto e diz assim: vou começar a escrever a lei no coração de vocês. Interessante, o capítulo 2 de Gênesis começa a revelação do Senhor com o homem. Adão começa a trabalhar. Capítulo 2 de Gênesis mostra Adão trabalhando, dando nome aos seus seres, aos animais. E Deus fala assim: olha, o presente que eu te dei em um relacionamento contigo. E depois começa uma queda. Aí a queda, a maldição do trabalho. Nessa relação toda, querido, começa o Senhor demonstrando o que Ele quer com o seu povo. E duas coisas importantes. Eu quero revelar a minha glória. John Piper diz isso. E eu quero revelar a minha palavra. Essas duas relações vão andar até quando, querido? Nós vamos para o céu com essas duas relações. A glória de Deus e a sua palavra. A manifestação do seu ser mediante a sua palavra, que vai se manifestar na terra, e nós sabemos disso. Então, dois projetos que Deus tem com o seu povo. A glória de Deus e a sua palavra. E no decorrer da história, ele começa a demonstrar, mostra a ingratidão do povo em relação à glória de Deus e em relação à sua palavra. E o Senhor começa a ensinar: povo insensato, de dura cerviz, um povo que eu escolhi, eu chamei de meu povo, mas é um povo que não consegue perceber o bem e do mal. Praticam dentro da casa do Senhor seu próprio orgulhosos e intrepidez de espírito. E o Senhor começa a trabalhar. Isso vai caminhando todo o Velho Testamento até o Novo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, querido, o Senhor Jesus chega praticando seus milagres com os seus discípulos, e os discípulos entusiasmados e alegres. Um deles diz assim: Senhor, estão dizendo por aí que tu és um tipo de profeta, ou tu és um Elias. Aí tem um dos cidadãos lá que diz o seguinte: não, Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus tem que dizer para esse cidadão chamado Pedro, e diz assim: olha, querido, impossível você revelar isso. Se não for o Deus Altíssimo que colocar isso no teu espírito, de ti mesmo, tu não consegues ver que eu sou Deus. Que coisa interessante, querido. Então, a palavra de Deus ela vai passeando, revelando que Deus tem cuidado com o povo. Ele está selecionando esse povo e manifestando o que Ele quer com esse povo, através da glória dEle e da sua palavra. Então, vamos abrir lá? Vamos ver se a gente consegue trabalhar um pouquinho. Então, um dos principais motivos em conhecer a palavra de Deus, a gente já tratou isso no semestre passado, como aqui a ideia é a aplicabilidade, nós vamos caminhar dentro do conjunto daquilo que nós já falamos. Então, um dos principais motivos da palavra de Deus em nós é que ele afeta quem somos. Quando eu digo que ele afeta quem somos, queridos, é porque aquele que se aproxima de Deus, você não pode ver as características do que aproxima de Deus e o ama ao Senhor ter as mesmas características do mundo. Embora os textos bíblicos falam que existem filhos de Deus insensatos que gostam de amar as coisas do mundo. Mas a principal notícia é que afeta quem somos. A segunda característica, eu não sei se está no... A segunda característica é que também sumiu aqui para mim.
Está aí, Cláudio? Se não der, a gente vai... Então, mas dentro do conjunto deles, querido, uma das coisas que eu quero atentar para a minha vida e para a sua vida é que o Senhor, nos seus projetos, ele passa a nos mostrar que nós incondicionalmente passamos a entender e a adorar quem é Ele. Isso é coisa natural da nossa vida para aqueles que se aproximam do Senhor. E a terceira característica é que a nossa consciência é ampliada. Eu não sei se no semestre passado, quem estava aqui, eu dei sempre esse é um exemplo que eu acho natural. Um colega meu, um dia desse, falou, Júnior, o seu exemplo eu vou usar no meu turma de coach. Eu falei assim, engraçado, querido, o coach lá vão pagar para você vai ter aqui de graça, não precisa fazer isso, não. Mas o exemplo que eu dei para eles foi esse exemplo aqui, olha, que entender mais, compreender, mais discernir, você tem uma coisa que Deus mostrou à humanidade, que é a nossa consciência. Então, você tem um conjunto de fatores, e eu sempre digo, entender aquela coisa que é formada por signos, aquilo que nos identificou naturalmente. Por exemplo, se você falar assim, o que é água para o neném, e o bebezinho vai crescendo, ele vai saber o que é água. Isso chama-se entendimento. Foi dado para ele um signo. Como pode dar o que é melancia, bola, o que é dinheiro? Um signo identificou para ele. Ele entende aquilo como água. Isso chama de entendimento. Agora, quando você fala assim, existe uma substância chamada H2O, que é essa substância, essa molécula H2O, composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, você está chamando isso de compreensão. Você está dando significado maior para a água. Então, você tem entendimento, que é aquilo que você pega, que você enxerga isso como lógica formal. Você tem a compreensão como aquela coisa mais profunda. E aí você tem o discernimento, que é a capacidade de saber exercer com aquilo que você tem na mão. Então, você sabe que a água não serve apenas para beber, você sabe quando ela te prejudica, onde saber usá-la, como saber usar. Isso é chamado entender, compreender e discernir. O conjunto disso a gente chama de consciência. Então, quando eu e você temos a consciência plena, nós estamos aumentando o nosso entendimento, nossa compreensão e nosso discernimento. Quando tudo isso é diminuído, nós chamamos, que cara inconsciente, que pessoa que não tem responsabilidade para ele, porque perde a razão do seu entendimento, das suas compreensões. E quando o Evangelho vai nos ensinar, Jesus Cristo vai apresentar justamente esses institutos e falar, olha, o coração de vocês não entendem. O coração de vocês não compreende, os seus olhos não conseguem enxergar nada, vocês não discernem nada. Olha o que o texto... Eu queria te convidar para que você abra em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Primeiro versículo. Queria que alguém lesse para mim. Comece a passear pela leitura. Mateus, capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Pode ler. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido... Continua? Continue. A explicação da parábola, Marcos 4, 10, 20 e Lucas 8, 9, 15. Então, a gente está tratando do que é a compreensão para a nossa consciência ser aumentada. E, de repente, os discípulos perguntam, olha, Senhor, eu não entendi porque o Senhor fala por parábolas. O que significa isso? E ele continua. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas?
Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Rapidinho, então, ele está tratando das promessas do Senhor e dos projetos de Deus. Ele fala assim, olha, eu criei nações e eu criei um povo, eu criei um universo. Essas 3 criações foram feitas pelo Senhor. Ele fala assim, a nação não consegue compreender que eu criei um povo, e o povo não consegue compreender que eu me afastei das nações. Eu selecionei um povo para me amar, para me glorificar e para amar a minha palavra. Aí ele continua, por favor. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvido não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías. Rapidinho, só cortando. Lembra do processo de consciência? Eu preciso entender. E Jesus chega para os discípulos e fala, olha, eles não vão entender. Então, eles podem até ler a palavra através de filosofia, usar a palavra por meio de política, pode até usar de maneira intelectual, mas uma coisa eu declaro, eles não vão entender a palavra do Senhor. Quem fez isso? Eu, Deus. Continue. Ouvireis com os ouvidos e de modo entendereis. Vereis com os olhos e de modo nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos. Eu não sei. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então ele está num processo mostrando qual o projeto de Deus com as nações e qual o projeto de Deus com seus filhos. E é assustador, porque quando ele cria o universo, o cosmo, ele está ensinando assim, olha, dentro desse cosmo existem razões para que eu caminho junto com a criatura. Ele começa a trabalhar quem são essas criaturas. Uma criatura eu criei, e eu sei que eles amarão a impiedade, eles não me adorarão. E eu vou criar uma outra nação que, se eles declararem, tu és Cristo, Filho de Deus vivo, como Pedro, eu vou dizer assim, Pedro, não veio de vós, fui eu que depositei isso dentro de ti. Está criando duas nações, para compreender a glória de Deus e a sua palavra. Continue, querido. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas de justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem... Olha lá a palavra. Desculpa te cortar, querido. Outro termo, aqueles que não compreendem. Você tem o termo entendimento, você tem o termo compreensão, para ter o termo consciência, a formação daquilo que Deus quer dar para mim e para a sua vida, mas ele diz, mas tem uma geração que eles não vão entender nada, eles não vão compreender, mas vão usar as Escrituras do jeito deles, mas eu vou separar uma geração que vão amar a minha palavra e vão discernir o que são no dia da adversidade. A gente vai ver isso. Continue, querido. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Se esvainece, né? Escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, a primeira característica daqueles que se aproximam do Senhor e a salvação e o projeto da palavra, eles andam de comum acordo, porque aquele a quem Deus salvou, aquele também é que o Senhor reservou a sua palavra. A palavra, embora ela foi dada de modo geral para toda a humanidade, ela é de modo específico para os seus, para aqueles que podem compreender e caminhar
e necessariamente precisa que a sua consciência tenha um entendimento do que o Senhor fez, compreenda os seus projetos, discirna a sua própria vida para que a sua consciência seja nobre. Aí eu digo assim, olha, outras características do projeto de Deus para a nossa própria vida. E aí eu queria te chamar a atenção para o Salmo 119, versículo 18 e 19. É um salmo grande, mas o próprio texto diz lá, ó, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. Eu sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Ele está pedindo socorro e está dizendo assim, Senhor, eu passei por toda a humanidade e vi pessoas que não compreendem a tua palavra, e sei que isso é calamidade. Aí ele pede socorro, e o salmista declara assim, olha, para a minha vida, não esconde os teus mandamentos, para que eu consiga compreender a riqueza delas. O que eu estou querendo te dizer, querido, que a palavra de Deus, ela nos deu um privilégio para aquele que se converteu ao Senhor. Não viver nela, não meditar nela diariamente, daqui a pouco nós vamos ver isso, o Senhor fala assim, olha, isso é o castigo dos ímpios. Foi para os ímpios que eu dei o desprezar a palavra de Deus. No entanto, os meus fazem do mesmo jeito. Eles não acordam de manhã para meditar, eles não dormem meditando na palavra, eles dizem que as confusões da vida e os terrores da vida não têm tempo. E o Senhor vai ensinar que isso foi dado ao ímpio, só que o justo faz o mesmo. Vamos lá. Então, olha só qual um dos projetos que Deus, quando fez o mundo, fez as nações e fez o seu povo. Ele dá um contraste que nós já conversamos no semestre passado. Então, ele tem um projeto com a mulher, com a serpente. E dessa geração, ele vai falar assim, olha, vou criar duas nações, o meu povo e as nações do mundo. E de uma geração, ele começa a traçar aquilo que nós conhecemos. Quando eu e você, querido, lemos a palavra de Deus, nós estamos lendo aquele projeto que Deus fez um pacto de aliança. Ele começa com Sete, com Isaac, com Jacó, com Israel. Ele vai tratando isso com toda uma geração do seu povo. E, do outro lado, uma geração que ele fala assim, eu estou criando as nações. E essas nações servirão para castigar o meu povo e também para servir o meu povo. E, do outro lado, nós temos uma geração que é Caim, nós temos uma geração junto com Isaac, que é Ismael. Ismael, né, filho de Agar. Abraão deita com Agar, porque ele acha que o Senhor não vai abençoá-lo. Vem o filho da escrava, e vem uma geração e uma nação poderosa. Alguns historiadores falam que ele vai para a Arábia Saudita. Mas essa é a geração. Depois vem Esaú. Esaú é interessante, querido, porque o Esaú era o filho da promessa. Mas o Senhor fala assim, não, mas o filho da promessa não é Esaú. É aquele a quem eu escolhi. E aí continua a história que a gente vai meditar já já. Olha, observe que uma das características feitas no Êxodo é que ele foca no povo de Deus. Então, a tese de Êxodo é essa, né? Focar no povo de Deus e a origem de uma nação. Deus está conduzindo essa nação e mostrando a esse povo um projeto dele. Então, o Êxodo vai tratar disso como base. Levítico, outra preparação, prepara o povo para tornar uma nação santa. Ele já muda o foco e fala assim, vocês precisam compreender a riqueza das minhas leis. Eu fiz as minhas leis para esse povo. Eu fiz as leis para esse povo, para que esse povo se torne santo. Eu fiz a lei para esse povo, que ele se torne santo, para que quando vier o pacto do Rei dos Reis, esse povo seja santo, como o Senhor é santo. E aí ele continua, inúmeros a organização do povo como um exército. Deuteronômio fala, estabelece a identidade do povo de Deus como base da sua aliança. Abra lá, querido, em João, por favor. E aqui a ideia, a palavra de Deus é revelada aos seus filhos. Eu coloco entre parênteses, porque foi a mesma tese dada para a salvação. É dado para seus filhos, mas não é dado para todos. Embora todos vão receber a mensagem. Mas como o próprio texto de Jesus foi dito, eles vão ler, mas eles não vão compreender. Eles vão se apaixonar pelos próprios sofismas da alma, eles vão ler a palavra e vão inventar.
Se eles conseguirem te seduzir pelos textos da palavra, eles vão fazer, mas não fazem pela consciência do espírito da palavra, eles fazem por si mesmos. São orgulhosos e prepotentes. Observação, toda vez que o Evangelho nos chama para si, ele nos chama justamente para o contrário. Se você é soberbo intelectualmente, abaixe o seu nível, seja mais simples para o Evangelho, que o Evangelho vai te exaltar naquilo que você sabe. Então ele vai mudando o leque para que eu e você compreenda qual o conjunto e a riqueza da palavra de Deus. Olha o que diz no João, capítulo 17, versículo 6. Isso aqui nós lemos um dia desse para a salvação. E serve para a palavra, porque ele falou lá em Mateus que ele está dizendo, se separando para o seu povo. Olha o que diz, querido. Capítulo 6, versículo 17, versículo 6. Querido, pode ler? Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Eu acho interessante que o próprio Deus orando a Deus e dizendo, eu estou intercedendo, eu estou orando, eu estou rogando pelos meus, para que eles compreendam a palavra, porque eles são meus. Eles serão salvos, eles adorarão a palavra do Senhor, eles se santificarão por ela. Eu estou intercedendo por esse. O Deus orando para Deus, será que essa oração vai dar certo? O próprio Deus usando da sua autoridade. Ele está dizendo, estou dizendo isso para que o ser humano perceba a riqueza que era a palavra e por esses que eu estou me separando para glorificar, para que eles sejam glorificados. Daqui a pouco a gente fala sobre a glória desse homem, né? E aí ele continua, no versículo 17 e versículo 19, por favor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Né? Ele declara, a minha palavra é a verdade. E ele fala, e por ela eu me santifico. Santifico na verdade. Quer dizer, um Deus santo que se santifica na verdade para que nós possamos compreender a riqueza deles. Que coisa linda, né? E aí, vamos lá para... A palavra de Deus é revelada aos seus filhos. João 14,16. João 14,16 diz assim, e eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Agora, além do Deus Pai, em toda a velha aliança, mostrar um pacto e uma separação com o seu povo. O próprio Cristo se revelar que Ele tem um povo escolhido e vai interceder por esse povo e se santificar por esse povo. E Ele diz, olha, mas eu vou voltar para casa, mas eu vou dar um presente, o Consolador. E o Consolador vai fazer a mesma coisa. Que coisa linda, hein? Vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro, o Consolador, a fim de que estejam para sempre comigo, convosco. O Espírito da verdade, do que nós estamos falando, que o mundo não pôde... O que diz? O mundo não pôde receber, e ele está declarando que não vai receber, não é porque eu quero, e nem pelos meus caprichos, é porque Deus declarou isso. Que ele diz assim, ele fala assim, não se soberbeça por isso, querido, ou então não tenha compaixão por aquilo que Deus diz assim, tenha compaixão por si mesmo, e declara assim, graças ao Senhor que o Senhor me deu a palavra. O Senhor me deu um presente e eu não posso desprezar. É essa a ideia. Deus está colocando, olha, o mundo foi eu que criei, as nações eu criei. E criei o meu povo. E dei a esse povo a minha palavra. Então se santifique e tenha prazer nela. Ele continua, olha, porque não são, nem conhecem, vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Que coisa interessante. Deus
conduzindo um povo, e dentro desse povo ele vai mostrar que existem aqueles que vão se aproximar com características que são do Evangelho, vão decorar textos, vão falar em nome de Deus, mas ele está dizendo, olha, uma prova de que aqueles são meus, eles me amarão e amarão a minha palavra, se aproximarão dele. Aqueles que não amam a minha palavra e não se aproximam deles, eles vão decorando textos, se emocionalizando todos e declarando que eles são de Deus. Mas vocês vão ver se eles guardam a palavra do Senhor. E aí há uma ideia importante, porque ela não é para... Quando eu falo importante, querida, é importante para mim. E se fosse de reflexão para você, seria interessante. Não é uma afronta a ninguém, é para mim. Mas eu queria que você compreendesse isso. Olha, se a palavra de Deus não tem nos mudado, de duas coisas é. Ele declarou isso. Ele fala assim, ou, na verdade, nós não somos do Senhor, porque ela não fez efeito nenhum em nós, ou porque nós somos do Senhor, mas nós somos filhos rebeldes, e que precisamos ser ajeitados pelo Senhor. Abra lá em Gálatas capítulo 4, versículo... Maico, eu vou precisar do seu favor, estava constrangido. Eu trouxe o computador e esqueci da Bíblia, que está aí do lado do Cláudio. A Rússia, essa aí, por favor. A pessoa, o cara está dando aula sem a Bíblia, né? Está no computador. Abra o capítulo 4, versículo 1, querido. E aí é um texto que eu queria que eu e você meditássemos, porque é um presente que Deus está olhando e selecionando os servos de Deus. Ele diz, em todo tempo que o herdeiro de Deus é o quê? Criança. Valeu, Maicon. Em todo tempo que o herdeiro de Deus é criança, e nada difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Aí ele continua dizendo, está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Aí o Senhor começa a descrever o capítulo 4. Ele diz assim, olha, eu e você somos herdeiros de Deus, mas eu e você andamos como se fossem aqueles do mundo. Nós temos a palavra, não meditamos nela, não vivemos por ela, desprezamos, não comemos ela todo dia, ela não é o nosso maior prazer. Entre os maiores prazeres, eu posso colocá-la, mas ela não é. Aí Deus fala assim, tudo bem, querido, então eu vou te dar uma razão, o porquê você vive. Eu deixo-vos a paz, mas eu não deixo como o mundo te dá. Mas você é de Cristo e não vive na paz que eu te dou. Parece que vive na paz do mundo, aquele que eu disse que não dei como o mundo dá. Aí ele declara no capítulo 4 de Gálatas, olha lá o texto. Ó. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro de Deus, ele é menor, né, ele é criança, ele é escravo, ele é servo, e nada difere de um escravo, posto que ele seja senhor de tudo. Versículo 2. Está de parte de tutores, curadores, até o tempo que o Senhor vai determinar. Aí ele diz, assim também nós. Aí ele usa o passado. Quando nós éramos menores, nós estávamos servindo sujeitos aos rudimentos do mundo. Aquele pacto que deu Deus ao mundo, que ele fala que não era para nós. Agora ele declara, se somos assim, infantis e imaturos, porque não amamos a palavra em primeiro lugar, então, ele diz, para nós, somos como se fossem os prazeres e a paz do mundo. Nós falamos assim, o Senhor mexeu comigo hoje. Aí ele fala assim, mexeu igual o mundo. Olha, é maravilhoso a paz de Deus. A paz é igual a do mundo. Olha, eu senti a presença de Deus. Senti igual do mundo. O mundo sente também a presença de Deus. Pô, é só olhar para os confins da terra. Ele sente a presença de Deus. Aí ele diz, mas nós, versículo 4, perdão, 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servindo servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, e ela veio para nós, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei, que somos nós, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, que somos nós. E porque vós sois filhos, e de fato somos, enviou Deus aonde? Ao nosso coração, o Espírito do Filho que clama, o Senhor é meu Pai querido, de sorte que agora nós não somos mais escravos, porém, sendo filhos, nós somos herdeiros de Deus. Aí ele dá uma observação, se nós somos os herdeiros de Deus, ele diz assim, então nós não devemos nos comportar como as razões, embora não existam, as razões do mundo. Olha lá,
Abra em Efésios, querido, capítulo 1, versículo 17. É uma meditação e reflexão para nós continuarmos na caminhada da estrada. Você lembra que o salmista, no Salmo 119, nos diz assim, olha, lâmpada para os meus pés é o quê? Olha só que coisa interessante, porque Deus ele vai dando as respostas para aqueles que caminham aos poucos, né? E luz para o meu. Então, eu estou na estrada, eu preciso de uma lâmpada e eu preciso de uma luz. Para o meu, só que o meu caminho é rebelde. Aí, no Novo Testamento, ele fala assim, sabe aquela leitura que você fez? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, eu vou te dar uma novidade. Eu sou o caminho. A estrada era você. Agora, eu estou te dando mais uma novidade. Eu sou o caminho porque o seu caminho é rebelde. Você tem intrepidez de espírito. Você caminha na minha presença e logo se vai para o mundo. Então, eu te declaro alguma coisa mais ampla. Eu sou a verdade e a vida. Olha que coisa interessante. Então, quando nós estamos caminhando, e aí eu peguei essa exegese de John Piper, nós vamos pegando os textos, nós estamos presos a ele. Aí Deus vai ampliando mais em Cristo, nos fundamentando mais nele. Olha só o que diz o capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4 de Gálatas. Efésios, desculpa. Então, vamos lá. Efésios, capítulo 1, versículo... Embora esteja no texto começando no 17, querido, queria que você meditasse começando no 12, versículo 12. Porque o 17 é uma oração de Paulo. Paulo está orando por nós. No caso, está orando por Éfeso, né? Éfeso tinha uma idolatria à deusa Diana. Eles faziam como se fosse um exército, eles ficavam marchando para a deusa Diana. Interessante que o apóstolo Paulo não fala que as suas orações são para o povo de Éfeso. Ele fala assim, olha, minhas orações são para vocês. Que coisa interessante. Ele começa o versículo 12. Vamos começar lá? Capítulo 1, versículo 2. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Quem? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, nós estamos falando sobre a palavra, né? O evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é penhor da vossa herança, até o resgate da sua prosperidade em louvor da glória. É nesse contexto que Paulo vai dizer, olha, por isso é que eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação. Aonde, querido? No pleno conhecimento dele, da palavra, né, da presença dele tipificado. E que diz, iluminado o quê? Os olhos do vosso coração, para que saibais qual a esperança do seu chamado. E olha que coisa interessante. E para que saibais o quê? Qual é a sua glória, né? Lembra lá em Jeremias, capítulo 1, capítulo 9? Olha aí o que diz aí na tela. Jeremias, quando Jeremias estava querendo se exaltar diante dos homens e diante de Deus. Aqui, Efésios está dizendo assim, olha, você agora é convidado para se aproximar de Cristo e para saber qual é a sua vocação e qual é a sua glória. Aí ele diz, que bom que a nossa glória é essa, que diz Jeremias. Mas os que se gloriem-se no quê? Em entender e conhecer ao Senhor. A glória que o Senhor está nos presenteando, querido, é aquela que o mundo não pode ter, por mais que tente se aproximar dela. É um presente que Deus acaba nos dando. Abra lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 19. É um outro texto, porque nós começamos dizendo assim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. O texto começa com aquela declaração, lembra que nós começamos aqui dizendo assim, eu e você precisamos ter entendimento, nós precisamos ter a compreensão, capacidade de discernir, para que o conjunto disso se chame
uma boa consciência. Aí, diante de tudo isso, sabendo quem eu e você somos e aquilo que Deus nos deu, aí ele vai dizer a um jovem, né, dizendo assim, olha, preserve aquilo que Deus te deu, porque o dom foi dele. Preserve dentro de você. Como? Boa consciência. Porquanto algumas pessoas, havendo rejeitado o quê? A boa consciência, naufragaram, na onde? Na sua própria esperança, na sua fé. Então Deus está juntando o conjunto do privilégio que é dado para mim e para você, que é amar as Escrituras, e dizendo, olha, eu não dei para o mundo, eu dei para vocês. Não sejam como crianças escravos, porque, embora sendo do Senhor, vai amar como do mundo, não tendo paz. Mas eu quero que vocês reúnam dentro de vós a boa consciência, sabendo entender, compreender e discernir qual é o plano do Senhor para nós, a glória de Deus e a riqueza da sua palavra. E aí nós vamos caminhando. O outro ponto, a palavra de Deus revela a sua justiça, né? Então, diferente da justiça do homem, uma das características que Deus se aproxima de nós e diz assim, olha, se vocês querem ver a minha justiça nessa terra, então olhe para a minha palavra, porque a minha palavra é a minha justiça. Então, se vocês olham e digam assim, eu não estou vendo a justiça de Deus na terra, eu não estou vendo a justiça de Deus no meu lar, eu não estou vendo a justiça de Deus no meu trabalho. Ele fala assim, então veja a minha palavra que você vai ver a minha justiça se manifestando. E é diferente da justiça dos homens, porque a justiça de Deus não é a justiça que os homens chamam, né? O Isaías 64 declara, pode ler, querido, 64? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então, na verdade, querido, a nossa justiça não é a justiça, por exemplo, do Lava Jato. Deus deu uma bênção geral para toda a sociedade. Então, como homens de bem se levantam contra os corruptos, está manifestando as obras de Deus de maneira geral com todos os seres humanos. Mas essa justiça que Deus está falando são a justiça daqueles que não compreendem o que é a justiça de Deus. Ele chama, olha, a minha justiça são os meus mandamentos e a minha palavra. E se vocês querem ver justiça dos homens, a justiça dos homens são iniquidades. Todos os homens. E isso amplia para a gente ler um texto que nós costumamos sempre ver, que é o Sermão da Montanha, né? Que diz assim, bem-aventurado, Sermão da Montanha. Então dá para a gente entender quão bom e quão rico, tudo está focado para a glória de Deus e para a sua palavra, né? Olha lá, bem-aventurado que tem fome e sede de quê? São os do Lava Jato, que são honestos? Ele está falando disso, querido? Embora são bênçãos gerais? Ele está falando, não. Bem-aventurados que têm fome e sede o quê? Da minha palavra. Justiça são os meus mandamentos. Quem tem sede dessa são bem-aventurados. Eles serão fartos. É dessa justiça que Deus está falando. Não é porque assim, olha, você foi justo com o filho, porque o outro desobedeceu. Viu, Senhor, eu sou justo. Não, querido, você é justo porque você compreende a minha palavra. É a minha palavra que é justiça. Não são os seus meios morais que você chama de justiça. E se alguém te perseguir, você vai pedir misericórdia a Deus. Aí Deus diz, não, todos vocês são trapos de imundícia, as suas justiças. Agora ele diz assim, olha, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Novamente ele pega as ideias que para Deus é referência, a minha glória e a minha palavra. Só que elas estão, diz assim, a palavra do Senhor é como o quê? Tesouro escondido, né? Então você procura, entende alguma coisa. Senhor, eu entendi a tua palavra, mas eu não consigo compreender. E você procura, e você compreende. Senhor, eu entendi a tua palavra, eu compreendi, só que eu não consigo discernir. Aí você procura, e você entende, você compreende, você discerne,
E quando a sua consciência é ampla, muitas das vezes eu e você precisamos dele para usá-lo, porque você não sabe como usar a consciência quando ela está sóbria. Então é procurando o Evangelho dia a dia, a palavra do Senhor, para que ele nos dê a consciência de como devemos caminhar. E eu queria te convidar, queridos, é natural, porque eu e você, nós somos, como eu digo para o meu filho, uma gíria, eu não posso dizer aqui, mas vocês são espertos. Então, falei ontem com o pastor, falei assim, devíamos fazer um doutorado de Jeremias e de Paulo, porque são pessoas que se aproximam do Evangelho, se aproximam da consciência e perdem a consciência. Nós estamos falando de consciência, devemos ter consciência, e quando Jeremias se aproxima mais ainda de Deus, ele vai perdendo o quê? A consciência de quem é Deus. Isso é prático, né, querido? É quando nem eu e você queremos isso, querido. Se eu e você queremos que haja adultério dentro de casa, nós não queremos isso. Desemprego, nós não queremos. Essas tragédias naturais da vida, elas são naturais porque o mundo é caído. As coisas vão acontecer. E aí a nossa consciência está plena diante de Deus, e diante de Deus, com consciência plena, aí Deus fala assim, por você ter a consciência plena, eu vou usar justamente você. Aonde, Senhor? Também nas tragédias. Você fala, mas não é possível. Quando eu era ignorante, não era usado. Agora que eu cresço, sou mais usado para apanhar. Eu preciso de você para que a minha glória seja manifestada. Abra lá em Jeremias, é um texto que a gente tem lido, né? Jeremias capítulo, não vou correr em todos, né, pastor? Mas é a aplicação, né? Retorna. Estou vendo rostos novos, então vá lá em Jeremias capítulo 20. Não vou falar de todos os textos, então a gente já vai para o final. Então, resumidamente, querido, para quem estava na turma semestre passado, a vida de Jeremias era o quê? Jeremias adorou a Deus, o Senhor chamou para ser uma bênção e ser um profeta. Jeremias acha que pode ser abençoado por Deus. Aí Deus fala, então eu vou porque o Senhor está comigo. Aí o Senhor começa a tirar tudo de Jeremias. Jeremias lembra da profecia e fala, mas o Senhor não falou que estava comigo? E foi retirando, e foi retirando, e foi retirando dele. Retirando todo, colocando tragédias. Seus amigos riam dele, ele era envergonhado dentro da família. Todas as tragédias aconteceram com Jeremias. Aí como sacerdote, ele pensa, Senhor, o Senhor me separou para isso. Me separou para ser profeta. Me separou para te glorificar. Para ter o quê? Boa consciência. Olha lá no capítulo 20, querido. Capítulo 20 de Jeremias. Em todas as tragédias, Jeremias queria desejar Deus como nós, amando também coisas do mundo. Como nós, né, queridos? Aí ele diz o seguinte, aí ele leva um pau, né, toma um pau de um filho, Pazu, o filho do sacerdote, coloca ele no tronco, envergonha ele em todo lugar, os amigos riem dele. Capítulo 20, Pazu, filho do sacerdote, Imete, que era presidente da casa do Senhor. Versículo 2, feriu Pazu ao profeta Jeremias e meteu num tronco. E essa tragédia já estava acontecendo há tempo, né? E ele vai e apanha. E o que acontece? Depois de toda a tragédia de vergonha, fica nu, apanha, o que acontece com esse servo? Querido, eu estou trazendo esse texto, não é para... Relembrando, nós, quanto mais nos aproximamos do Senhor, vamos tomar tapa na cara. Porque esses dias eu falei, aquele que se aproxima do Senhor, ele não pode deixar para trás, ele tem que se aproximar e falar assim, é assim que eu creio, eu vivo assim. Mesmo que eu esteja só, eu caminho. Não é assim? Nós caminhamos. O Júnior, chegou um dia para minha esposa e falei assim, olha, eu descobri que eu tenho poucos amigos. Aí ela falou assim, então convida para jantar um dia aqui. Aí eu percebi que eu não tinha amigos, eu tenho irmãos, eu tenho colegas, mas eu tenho amigos. Porque toda vez que eu vou confrontar alguém com a palavra, eu perco amigos. Aí eu falei assim, mas eu estou acostumado. Não tem aqui, não é lamentação, é caminhada. E olha lá. E aí o que ele diz assim, versículo 14, por que eu leio esse 14? Porque mexe comigo.
porque eu percebi que Jeremias é como eu e você, querido, que quando acontecer alguma tragédia, a gente vai se posicionar com boa consciência. Olha só, versículo 14. Maldito o dia que eu não seja bendito. O profeta foi chamado para amaldiçoar e abençoar. Ele amaldiçoou as nações. Aí ele não foi chamado para amaldiçoar a sua própria família. Aí ele vai e diz o seguinte, ó, não, bendito Deus, não seja bendito o dia que me deu à luz a minha mãe. Maldito um homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu um filho, alegra-se grandemente. Estou sem óculos, desculpa. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Uma referência a Sodoma. Ouça ele, clamor pela manhã ao meio-dia, porque não me matou Deus no ventre da minha mãe. Porque a minha mãe não se tornou a minha sepultura. Quem está falando isso, querido? Um cara que Deus separou para ter uma boa consciência. Mas essa boa consciência foi reprovada no dia que ele desejou coisas do mundo. Ele desejou amar o mundo. E quem é aquele texto clássico que nós gostamos? Né? Maldito o homem que confia no outro homem. Quem é aqueles textos clássicos? Olha, o Senhor conhece o coração de todos, mas o coração corrupto, quem conhecerá? Onde está esse texto? Quem disse isso? O profeta Jeremias. Olha, maldito aquele que confia no outro. Olha, o coração corrupto, quem conhecerá? Esse cara está se aproximando de Deus para dizer assim, olha, eu estou mal. E ele é que disse, Senhor, tu conheces o meu coração e tu sabes que eu não sou como os outros. Eu sou teu. E revela isso. E aí, para terminar, querido, Lamentações, para terminar essa ideia da consciência da palavra. E a gente termina para a nossa reflexão de hoje. Lamentações é depois de Jeremias, capítulo 3. E ele termina declarando o seguinte. Olha que oração bonita, né? É a oração parecida com a de Davi, né? Olha que oração linda. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas. Você teria coragem de fazer essa oração? O Senhor me colocou para andar em trevas. Ele me fez andar e não na luz. Versículo 3. Deveras, ele volveu contra minha mão de contínuo todo dia e fez envelhecer a minha carne, a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou, não foi o diabo, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Me fez habitar em lugares tenebrosos. Versículo 7, cercou-me de muro. Versículo 8, quando clamo, na verdade eu grito. Ele não admite o quê? Que coisa, hein? O profeta vai... querido, isso é uma reflexão para nós, porque eu e você vamos nos aproximar de Deus, ficarmos mais íntimos do Senhor. E se Deus precisar usar Jeremias, eu, apóstolo Paulo e você, Ele vai usar quanto mais íntimos nós somos do Senhor. Quanto mais íntimo poderemos perder. E vai valer a pena. Mas nele, Jeremias, ele toca na alma do Jeremias para mostrar o coração dele, que era um coração enganoso. Ele dizia assim, que era o coração dos outros que se enganavam. Ele disse, não, Jeremias, se eu não fizer do meu jeito, se eu tirar de você tudo, você se revolta e se rebela. Deixa que eu cuido das coisas. E aí ele continua. Versículo 11. O Senhor é o nosso caminho, não é assim? Versículo 11. Ele desviou os meus caminhos e me fez em pedaço. Versículo 13. Fez-me que me entrasse no coração as flechas da aljava. Versículo 16. Fez-me quebrar como pedrinhas de areia os meus dentes. E aí, terminando o versículo 18. Então disse eu, já pereceu? Lembra que ele disse lá no versículo 9 que a glória do homem é o quê?
conhecer o seu Senhor. Aí ele vai e declara aqui, olha, já apareceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembro das minhas aflições, do meu pranto, do absinto, do veneno. Aí depois que passa toda essa tragédia, aí ele faz aquela oração linda que, para nós que andamos no reino de Deus, querido, e nós não sabemos discernir, nós não sabemos entender, nós não sabemos compreender, por uma coisa básica. Você fala assim, por que eu não consigo entender os caminhos de Deus? Nós não lemos, querido, as Escrituras revelam o caminho do Senhor. Quanto menos lemos a palavra, menos entendemos o caminho do Senhor. Quanto menos lemos a palavra e temos amor por ela, menos compreendemos a riqueza dela. Então, no dia da adversidade que vai acontecer sobre os dois fundamentos, eu e você só vamos esperar em Deus por emoção. Não, eu sei que Deus está comigo. Aí Deus fala, eu também sei que eu estou contigo, como eu estava com Jeremias. Mas você vai ter que apanhar, vai ser castigado. Mas eu sei, não me lembre, eu sei disso. Aí termina assim. E depois de tudo isso, a oração humilde de Jeremias, querido, que serve para mim e para você. Então, como diz assim, eu digo assim para minha filha que está com 12 anos, mas você sabe como é que o mundo nos espanta, né? Está com 12 anos e foi falar sobre namoro. Não aquela se eu posso namorar, mas perguntou sobre namoro, eu já entendi tudo. Aí queridos, os sentimentos dos seres humanos, eles vão mudando. O que eu e você éramos quando nós tínhamos 12 anos não é o que somos hoje com 30, 40, 50 anos. Nosso coração muda. Por isso que a Bíblia fala que a coisa que não muda e nós devemos nos prender à palavra. Ela vai permanecer para sempre. Porque o que acontece comigo e com a sua vida hoje vai mudar os nossos ânimos daqui a 10 dias. E dependendo das tragédias, nós vamos revelar coisas dentro do nosso ser. Lembra que a Bíblia fala que o nosso coração é o nosso ser? O nosso coração mesmo é aquilo que é a nossa natureza, né? Quem é o nosso coração? É o nosso ser. Aquilo que está dentro, que tentou dar um significado para coração, é o ser. Não existe outro nome. Então, quando você manifesta quem você está manifestando o seu coração, você está manifestando o seu ser. É desse coração que Deus quer. Eu cuido de você porque você vai mudar daqui a 1 ano. Você me adora, mas vai mudar daqui a 2 anos. Não confie em você, confie em mim. E olha lá, versículo 22. As misericórdias do Senhor são as causas de quê? Né? Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande a sua fidelidade. Ele está falando da palavra dele mesmo. Eu sou fiel a mim mesmo. Por mim mesmo eu sou fiel. E por ser fiel eu separei o meu povo. Por causa da minha fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma. E, portanto, em todas as tragédias, eu esperarei nele. Que coisa linda, hein? Bom é o Senhor, para que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. A dor está grande, mas eu tenho que continuar esperando na palavra e nos caminhos dele, porque são perfeitas. E, querido, vai continuar tragédias, soluções, Jeremias vai se revelar, Jeremias vai se revoltar, mas ele está dizendo e confiando na glória do Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esta manhã. Sei que não é suficiente e muitas das vezes os objetivos não são alcançados por mim e por homens, mas quem faz isso é o Senhor, que Deus. Trabalha no meu coração e no coração dos meus amigos, meus irmãos e os teus servos, Pai. Fundamenta em cada um de nós que a Tua palavra é a razão da nossa vida, Pai. Pai, que nós possamos, em vez de o nosso espírito ficar soberbo dentro do nosso ser, que possamos descansar, mesmo na indignação da nossa alma, na Tua presença e na Tua palavra. Nos conduza, Senhor, porque nós somos fracos.
nos conduza, porque somos muitas vezes rebeldes e muitas vezes incrédulos. Mas, Senhor, faça a tua obra perfeita em nós, Pai. Nós te pedimos, cuida da nossa casa, mas a casa da nossa alma, Pai, para que possamos com os nossos olhos ver a bênção do Senhor sobre as gerações dos viventes. Assim que eu te rendo graças, nessa manhã, em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe, fique em paz e voltamos à noite.